Oi, gente. Estou esperando aqui o Marley. Deixa eu ver se o Marley aparece aqui. Drica, você já tá aí? Cadê o Marley? Olá. Ah, tá aqui. Pronto. Cheguei, cheguei, Aê! cheguei. Tem como desistir ainda? Não, já foi Não tem agora. como, agora já era, né? Já era. Tá me ouvindo bem, Paulo? Tô te ouvindo bem. Tá me ouvindo também? Tá tudo certinho? Show de bola. Tudo certo, Tá, então graças a vamos, Deus. vamos começar. Já tem aí uns 20 pessoas. A paz do Senhor, pastor, paz do Senhor, Paz do Carol, paz do Senhor. Senhor, Fabiane, todo mundo. Sejam muito bem-vindos nessa live mais uma vez, né? A gente vai iniciar fazendo a nossa oração. Eu vou pedir pro Marley estar fazendo essa oração inicial aí para a gente poder começar e para a Eu gente não nem perder horário tempo. final. Tem horário final. Ah, é no final? Ah, esqueci. É, Eu faço de você quer agora, eu faço começar. agora. Isso. Peraí, Marley, estão falando que tua coisa tá congelando. É a do Marley ou é a minha, gente? Ah, é a do Marley. Estão falando que a tua câmera tá congelando. Só um instante. Peraí, gente, que a câmera do Marley travou. Só um minuto. Eu posso te chamar de novo, eu acho que talvez volte, não? De novo, peraí, pra gente agilizar. Deixa eu ver aqui. Vou chamar ele de novo. Calma aí. Melhorou? Ainda tá, pra mim ainda tá carregando. Eu não sei se é a minha internet. Não, mas o pessoal tá falando que a tua câmera pra É, lá também tá. é. Calma aí. Calma aí. Tu tá no Wi-Fi ou no 3G? É, gente, peraí, que a gente tá resolvendo aqui. O Instagram realmente tá com essa instabilidade, tá? De algumas lives a gente não tá conseguindo efetuar, mas eu pedi para ele tentar ir pelo 3G dele e não pelo Wi-Fi. Às vezes pode ser isso. Deixa eu só chamar ele de novo aqui. Deixa eu ver se vai dar certo. Gente, sabe o que é isso? É que a família dele em peso tá lá. A família dele em peso tá lá pra assistir. Ah, ele deve estar usando a internet. Deixa eu chamar ele de novo aqui para ver se vai. Ou então a gente tenta pelo da Drica. Eu tô no. Calma aí. Vai, pra gente não perder tempo, a gente tá com 5 minutos aí. Quero todo mundo pegando Bíblia. Tá todo mundo com a Bíblia na mão? Ó, a minha já tá aqui já, aberta no texto. Eu tentei fixar o texto aqui, mas eu não consegui. Então abram aí a Bíblia de vocês no Salmo 39 pra gente poder já adiantar aí um pouco. Aberta no texto. Eu tentei fixar o texto aqui, mas eu não consegui. Então abram aí a Bíblia de vocês no Salmo 39 pra gente poder já adiantar aí um pouco. O som dele estava retornando para mim. Deixa eu ver. Drica, a Drica tá aqui ainda? Deixa eu ver se ela tá aqui. Que aí a gente tenta entrar pelo dela para ver se melhora.
Dri? Peraí. Gente, problemas técnicos acontecem mesmo. Dri, deixa eu te falar. Vamos tentar entrar pelo teu, porque aí talvez melhore entrando pelo seu. Eu te chamo. E aí a gente tenta entrar pelo seu. Pode ser? Tá, vou te chamar aqui então. Dá lá o telefone pro Marley para ver se vai melhorar. Melhorou? Ah, melhorou. Melhorou, aí. Tava fugindo, né? Eu falei, tentando esse migué da internet, né? Calma aí rapidinho que eu vou acertar aqui, calma aí. Tá. Aí, boa noite, Lúcia, paz do Senhor. Gente, abrindo as Bíblias aí no Salmo 39. Salmo 39, todo mundo, pra gente poder dar continuidade. Ao vivo é assim mesmo, né, presbítero Eduardo? Ao vivo é assim mesmo. Foi? Beleza, agora a gente pode começar. Gente, a paz do Senhor. Estamos aqui, eu e Marley, hoje, coordenadores dos Jovens Adolescentes, para trazer esse momento para vocês. Né? A gente conversou muito antes, tive que convencer o Marley. É verdade. Eu tive que convencer ele a estar aqui, não é fácil, então que vocês venham tirar um bom proveito dessa presença aqui, hein, que é ilustre. Tá, vamos começar. Vai ser ótimo. Eu vou fazer essa oração inicial, como a gente tinha combinado, e já vou pedir para vocês ir na Bíblia, abrindo a Bíblia aí no Salmo 39, para a gente poder ler e dar continuidade aqui no assunto, tá bom? Feche os seus olhos, quem puder, quem não puder, acompanhe em nome de Jesus. Senhor, nós queremos te agradecer por essa oportunidade de estarmos reunidos nesse canal, Senhor, nessa plataforma, que a tua mensagem venha chegar aos corações daqueles que nos ouvem, que ela venha, Senhor, criar raízes nesses corações e venha frutificar e florescer na vida dessas pessoas. Esse momento que nós estamos passando, eles não podem nos parar, não podem nos impedir de te glorificar e de pregar o teu santo evangelho. Então nos ajude, nos dê entendimento, seja conosco em nome de Jesus. Amém. 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 Vamos lá, gente. Salmo, olha só. Eu conversando aqui com o Marley sobre o que a gente poderia falar na nossa live, né? A gente poderia abordar temas sobre jovens e adolescentes, que de fato é com que a gente trabalha. Tem a ver, mas a gente quis falar sobre algo um pouco diferenciado. Deus foi direcionando assim para algo que fosse confortável para mim, confortável para ele também falar. Então a gente vai falar hoje sobre as inquietudes do nosso coração, sobre estarmos inquietos, né? Sobre essa quantidade de sentimentos que a gente tem dentro da gente e que muitas das vezes a gente não sabe como reagir, né? Como agir diante de tudo isso. Meu Deus, Fernando tá nessa live. Ai, não quero mais falar. Fernando tá aqui. Vamos dar continuidade então. E aí eu poderia escolher qualquer... São vários versículos que a Bíblia vai mencionar pra gente, né, acerca de inquietude. Eu não estou falando de ansiedade, eu estou falando do que antecede a ansiedade. Então, são vários versículos que a Bíblia vai poder falar pra gente, inclusive... na parte em Salmos, né? Davi passou por muitos momentos aí de inquietude. Tá bom, gente? Minha câmera dá pra me ver? Dá pra me ver, Mário? Tá? Dá. Então a Dina falou que não dá. Aí eu ajeitei. Não dá pra ver só cabelo, só corte de cabelo. Você vê que cortou o cabelo e tal, não dá pra ver. Tá, então melhorou? Foi. Melhorou.
Amém. Então, eu poderia escolher aquele famoso versículo, né, que a gente já conhece, Salmo 42, porque está batido a minha alma e porque te perturbas dentro de mim. Mas o Espírito Santo de Deus me levou para o Salmo 39. É incrível como a Bíblia ela se renova, né? Eu já li a Bíblia algumas vezes, né, inteira, e tem versículos que chamam a sua atenção em outros momentos de leitura que não tinham chamado antes. Eu tenho o costume de grifar, né, tudo aquilo que o Espírito Santo de Deus fala comigo, e esse, para mim, é algo que eu já li com certeza, mas nesse momento foi algo novo. Então vamos ler aí o Salmo 39. Gente, é só o versículo 6, tá? Para vocês saberem. E aí, a minha Bíblia é uma versão mais atualizada, então o texto vai dizer assim: de fato, o ser humano passa como uma sombra. Em vão se inquieta. Amontoa tesouros e não sabe quem ficará com eles. E aí eu queria ler o 7 também com vocês. E eu, Senhor, que espero? E aí o salmista vai dizer: tu és a minha esperança. Cara, esse versículo foi muito assim certeiro para mim. De fato, o ser humano passa como uma sombra e a vida de fato é uma passagem. E a gente se inquieta em vão, né? Olha quantos ensinamentos que ele vai trazer pra gente. A gente amontoa tesouros, a gente gasta a nossa vida, a nossa energia amontoando tesouros e a gente não sabe no final quem é que vai ficar com nenhum deles. Então, a inquietude, né, eu não estou falando de ansiedade aqui, né, tem 2 psicólogos aqui nessa live assistindo a gente, eu não estou falando de ansiedade, eu estou falando sobre inquietude. A inquietude ela é uma mola, né, eu enxergo a inquietude como uma mola que ela propulsiona a ansiedade, né, o que antecede a ansiedade. Você começa a ficar inquieto com aquele conjunto de sentimentos e sensações dentro do seu coração, e aí isso pode vir trazer uma ansiedade. E em dias como esse que a gente está vivendo, né, que são dias de muita incerteza que a gente está passando, a gente acaba tendo que lidar com essa quantidade de sentimentos, com essa quantidade de sensações. Muitas das vezes são a paz do Senhor, pastora, já está aí. Pastora. A gente vai ter que lidar, agora tá ficando cada vez mais, ó, tá ficando cada vez mais difícil. Já tô com 4 copos de água aqui, mas tudo bem, vamos lá. Então, a gente vai ter que lidar com isso praticamente a nossa vida inteira, né? A gente tem que dar desde quando a gente é jovem, né, adolescente, até a nossa fase adulta, até a nossa fase mais velha, e a gente tem que lidar com esse tipo de sensações, com esse tipo de inquietude. E aí eu me lembro muito bem lá da minha fase, da minha paternidade, né? Que para mim sempre foi algo muito complicado, né? Eu já tive a oportunidade de conversar com algumas pessoas, né? Uns amigos próximos que me conhecem sabem que eu não tinha vontade de ser pai, né? Não era um desejo que ardia no meu coração, assim. Não era uma coisa que eu pensava ou que eu planejava. Então, eu tinha muito medo dessa paternidade, né? O medo, basicamente, por não conseguir ser um bom pai. Eu não sabia como que eu estaria nesse papel, né? Como eu iria me comportar nesse papel. E aí, quando a Dina anunciou que estava grávida, né? Quando a Dina descobriu que estava grávida e veio para me contar, para ela também foi um momento de inquietude, né? Eu não me recordo exatamente quantos dias ela lembrou e me contou depois, mas eu sei que foi um processo de inquietude para ela também, porque ela sabia que ia ser muito difícil de me contar, né, de falar, Paulo, aconteceu e é isso aí, agora a gente está nessa fase, porque sempre foi algo que eu nunca desejei, assim, que eu sempre, na verdade, afastei isso de mim por medo. Eu não digo nem talvez que não fosse um desejo, mas eu tinha tanto medo dessa paternidade que eu preferia que ela não acontecesse do que eu ter que experimentar e não ser uma coisa muito positiva. Então foi um momento de muita inquietude para mim, aí eu passei aí os meus 9 meses, né, de gestação, de inquietude, de um conjunto de sentimentos novos que eu precisava administrar ali dentro do meu coração, dentro do meu ser. Foi bem difícil para mim. E aí, gente, o Marley tem uma situação completamente inversa, né, a minha. É verdade. Eu não consegui ser pai, na realidade. Eu queria muito ser pai. Como eu nunca tive uma
uma vida paterna dentro de casa. Minha mãe sempre foi pai e mãe ao mesmo tempo. E eu sentia a necessidade de ser pai para poder provar para mim mesmo que eu poderia ser o oposto do que o meu pai foi comigo. Poderia passar para o meu filho tudo aquilo que eu não tive de um pai, né? A gente sabe que existe, né, hoje, culturalmente falando, uma supervalorização à maternidade, né? Sim. Merecido, com certeza. Mãe ali guerreira, carrega os 9 meses, sente a dor do parto. Então, é merecida essa supervalorização. A parte paterna, ela é mais vista pelo lado material, pelo lado financeiro, né? Então, a responsabilidade... Não, lógico, a obrigação do pai é arcar com as despesas dos filhos e tal. Então, a minha inquietude era mais na questão de eu não conseguir ser pai e não conseguir provar aquilo que eu sentia desde a minha infância, por eu não ter, né, dentro do meu lar, um pai presente, enfim. Baixo áudio do Marley. Calma aí. Melhorou, Ana? Eu tô ouvindo super bem, para mim tá super. Tá bom? Então, a chegada do Samuel foi um processo que muitos já até conhecem, né? Lá da Igreja de Damasco, muitos já conhecem, que é um milagre de Deus na nossa vida. Mas foi um processo bem difícil. Foi um processo difícil, de muita busca. A Adri subiu muito monte com a Ana, com a Tati, com a Mônica, com a Elisângela, porque a gente queria tanto um filho, diferente de outros casais, né? Que tem o marido quer e a esposa não quer. Aqui em casa era diferente. Nós dois queríamos muito ser pai. Tanto que estocamos até teste de gravidez em casa. Atrasava um dia, já fazia o teste. Entendeu? Para poder ver tanta a vontade que era de ser pai, a gente tinha medo de não conseguirmos ser. Mas a gente foi buscando aonde era necessário, que era a oração. A gente subiu muito monte, orou muito monte, teve a ajuda de muitas irmãs da igreja, né, para poder orar, buscar, ver aqui em casa, até que Deus chegou e falou: a hora é essa de abençoar vocês. Aí quando veio a notícia que a Adri estava grávida, foi até engraçado, porque dos estoques de testes de gravidez que tinha em casa, pegamos na hora lá na frente do teste, só saiu uma fitinha, largamos o teste para lá, viemos para a sala. A Hillary, que voltou lá, pegou o teste e viu que estava positivo. Aí foi que a gente deu graças a Deus, ajoelhamos, oramos, pedindo a Deus que nos dê sabedoria, né? Desde então, porque Ele veio nos abençoar com essa gestação, que foi muito, muito, muito buscada, muito desejada, né? Eu tento, da melhor forma possível, de fazer tudo aquilo que eu não tive dentro de casa, né? Eu procuro ser presente na vida do meu filho, eu procuro estar o mais próximo possível, ele saber que pode contar comigo no momento que for necessário, ele sabe que pode contar comigo. E como eu tenho até um quadro aqui no quarto dele com um versículo que justifica o nome dele ser Samuel, né? Porque lá em Salmos, 1 Samuel 1:27, né? Que tem aquele verso lindo lá: por este filho orava eu e o Senhor ouviu as nossas orações. Aí foi que surgiu o nome de Samuel através da Rita, de escolher esse nome. Até então a gente ainda não era cristãos na época, né? Foi através do meu filho que nós rendemos ao Senhor, porque como gratidão de Ele ter nos abençoado, de ter nos dado Samuel, nós voltamos para Jesus, né? Porque eu voltei para Jesus, a Adri foi a primeira vez que eu estava um pouco afastado, mas por gratidão a gente conseguiu caminhar em gratidão a Deus, né? A gente voltou para a casa de Jesus e estamos lá e nunca mais queremos sair de lá, né? Porque, amém. Porque lá é o lugar que a gente se sente bem, ainda mais em Damasco. A família Damasco é uma família muito, muito boa, muito aconchegante. Assim, o nosso pastor, nossa pastora nos recebe muito bem, nos trata muito bem. E é isso. Então, a minha inquietude era de não conseguir ser pai e não conseguir provar para mim mesmo que eu conseguia ser um pai muito diferente do que eu tive, né? Eu sou o que eu sou hoje graças à minha mãe, que minha mãe foi minha mãe e meu pai,
né? Na verdade. Mas aí eu estou conseguindo provar para mim mesmo que eu consigo ser aquilo que eu não fui, né? Então, o que não recebi, na verdade. Sim. A questão da paternidade. É contigo, Paulo, fica à vontade. Não, então, aí a gente consegue perceber, né, a gente só trouxe para vocês aqui duas situações que eram situações opostas, mas que trazem um conjunto de sentimentos, a gente acredita que parecido, né? Que é aquela sensação do o que será, né? Como vai ser, como que vai acontecer, isso vai, de fato, a gente vai conseguir dar conta de tudo isso? São essas inquietudes que a gente fica dentro do nosso coração ali, tentando entender, tentando assimilar, que são muito complicadas. Por quê? Porque a gente já vive numa sociedade inquieta, a gente vive num mundo que é inquieto, num mundo que não para, né? Num mundo que tem que tem uma pressão ali do consumo para 24 horas, para que as coisas aconteçam durante 24 horas. Um mundo em que as pessoas elas não querem, que são os bancos, hoje tem atendimento online para você não precisar mais ficar esperando e tudo mais. As pausas, né, necessárias da vida, elas vão sendo interrompidas por esse mundo inquieto que a gente vai vivendo. E isso é uma coisa bastante complicada para a gente, como cristãos e como seres humanos também, né, homens e mulheres que precisam entender que existe um momento de pausa, que existe um momento em que eu preciso parar, um momento em que eu preciso refletir, um momento em que eu preciso assimilar todas as coisas, que não dá para eu ligar no automático e ir fazendo uma coisa atrás da outra, que vai chegar no momento em que o meu corpo não vai aguentar, que as minhas emoções elas vão explodir. Então, assim, eu preciso me entender, né? É por isso que o dia é dia e a noite é noite, que existe um tempo, existe um processo, coisas que você faz durante o dia e coisas que você faz durante a noite. Deus já sabia que a gente iria precisar administrar esse tempo de uma maneira mais tranquila, né? E a gente não consegue, porque a sociedade realmente vai impondo isso na gente. E aí tem aquelas questões do e se, né? Que a sociedade carrega muito isso dentro dela, do e se. Se eu fosse mais magro, se eu fosse mais bonito, se eu fosse mais branco, se eu fosse mais inteligente, se eu tivesse mais dinheiro, e se. Vamos ver nessas imposições da sociedade, se eu orasse exatamente. Se eu buscasse mais, se eu jejuasse mais, se eu fosse além daquilo que o meu corpo suporta, me levasse a um extremo. Então, assim, tem essas imposições dentro da própria sociedade, dentro da própria igreja também. A gente sabe que isso, de certa forma, acontece, porque a gente tem dentro de nós, eu não sei se as pessoas têm ciência disso, mas o nosso cérebro ali, ele é composto por vários neurônios, né? São vários neurônios dentro do nosso cérebro, né? Quando a gente fala que você queimou um neurônio, então são vários neurônios que você tem dentro do seu cérebro. Inclusive, você tem uma parte desses neurônios que são chamados de neurônios espelho, tá? Não sei se vocês têm a consciência disso. Que são neurônios que são responsáveis por reproduções, né? Então você começa a reproduzir algumas coisas, né? E é tipo bocejar. Já se perguntou porque quando alguém boceja, você boceja também? É a ativação de um neurônio. É a ativação de um neurônio espelho. Né? Você está espelhando algo de alguém. E são vários testes que comprovam que esses neurônios realmente funcionam e agem dessa forma, de espelhar, né? Tem vários vídeos na internet que mostram isso. Então, esses neurônios espelhos fazem com que a gente imite comportamentos. E quando a gente começa a imitar comportamentos, quando a gente começa a imitar tendências, como a gente começa a projetar no outro, né? A olhar para o outro e ficar projetando, tentando chegar, tentando alcançar, isso começa a gerar ainda mais inquietude na gente. Porque nós somos seres humanos, únicos, individuais, com limitações individuais, com um entendimento individual. É aquilo que eu sempre falei para você, né? Lembra quando a gente começa a conversar sobre o entendimento da palavra de Deus? Que às vezes a gente se julga menos entendido da palavra do que outras pessoas, porque a gente lê e às vezes a gente às vezes a gente não consegue ter aquela compreensão, mas na verdade a gente está entendendo da nossa forma, da nossa maneira. Né, com a nossa capacidade. Eu não posso exigir de uma pessoa, né, que ela entenda exatamente da mesma forma que outras. É por isso aí, né, a pastora pedagoga aí pode dizer pra gente que existem formas de aprendizado, né?
A escola tem ali formas de aprendizado. As crianças, elas aprendem de maneiras diferentes, porque o ser humano, de fato, é individual. Aí eu vou pedir, gente, para o Marlon contar uma experiência nesse sentido, né, nesse espelhamento, desse si da sociedade. Eu já passei por muitos, tá? Nessa minha caminhada, já perdi a conta de quantas projeções eu já fiz na minha vida, mas eu vou pedir para o Marlon deixar aí uma experiência de projeção aí para vocês. Não, na verdade, assim, até então eu não sabia lidar muito com essa pressão da sociedade, essa coisa da sociedade do si. Hoje em dia já é diferente. Consegui amadurecer um pouco, eu consigo compreender, eu posso pegar o que for construtivo e aplicar na minha vida de uma forma que eu venha crescer com aquilo. Eu vi que eu estava fazendo errado, na verdade, porque, por exemplo, eu via... Vou dar um exemplo do nosso presbítero Eduardo. A pregação dele, ninguém consegue ficar desconectado. A pessoa fica ligada na pregação dele ali e tal. E eu sentia que eu tinha obrigação de também pregar daquela forma, porque ele pregava, por que eu não conseguiria pregar. Eu sentia aquela coisa de que eu tinha que ser daquele jeito ali, porque aquele jeito ali seria o certo, seria a forma de pregar legal, que chama as pessoas. A mesma coisa é o presbítero Tiago dando aula de EBD. Ele tem uma forma de falar que é fácil o entendimento do que ele explica, você é a mesma coisa. E eu vi aquilo e falava, nossa, tem que ser igual a essas pessoas, porque se eu não for igual a essas pessoas, como é que eu vou chegar lá? Aí eu parei para pensar e falei, não, estou fazendo errado, não pode ser dessa forma. Eu tenho que, sim, me espelhar neles, né? Pegar o que for construtivo para mim, aplicar na minha vida e ser eu, porque Deus me ama da forma que eu sou. Exatamente. Eu não tenho que ser uma outra pessoa porque aquela pessoa ela prega bem ou porque aquela pessoa ela fala melhor, que eu tenho que fazer igual a eles. Não. Se Deus me escolheu, é porque Ele gosta do jeito que eu sou. Eu sou esse cara tímido, eu estou aqui por livre, espontânea pressão, por isso que eu estou aqui, entendeu? Eu não gosto muito de falar em público, mas é a minha forma de ser. Se Deus me escolheu dessa forma para ajudar você e Dina, minha esposa, lá no departamento, é porque Ele quer esse meu jeito lá no departamento. Não que eu precise ver uma forma diferente numa outra pessoa, que eu tenho que ser igual àquela outra pessoa, sabe? Então, hoje em dia eu consigo lidar mais com esse tipo de coisa, com esse tipo de eu ter que ser dessa forma porque a sociedade exige dessa forma ou daquela forma. Então, eu acho que hoje em dia eu consigo lidar mais com essa questão. Às vezes a gente pensa em desistir, às vezes a gente pensa em recuar, mas aí o que nos sustenta de pé é Deus, e Ele não dorme, Ele não descansa. Ele está sempre ali para poder ajudar a gente, tirar esses pensamentos da nossa cabeça, de que a gente não é capaz, porque eu não sou capaz porque eu li um versículo da Bíblia e não consigo compreender da forma que deve se compreender. Porque você compreendeu, não necessariamente tem que compreender, como você mesmo me disse, cada um tem uma forma de entendimento diferente, não é porque você entendeu que eu sou obrigado a entender da mesma forma. E dessa forma eu venho caminhando, venho buscando, venho orando a Deus, que Ele possa abrir minha mente para que possa ser eu, não porque alguém é dessa forma eu tenho que buscar isso através daquela pessoa, que aquela pessoa seja daquela forma. Então, eu acho que eu estou conseguindo, depois que a gente se juntou, que eu venho conversando mais com você, que eu estou conseguindo mais me compreender melhor, na verdade. Né? Porque Deus me ama da forma que eu sou e eu tenho que ser assim, então eu estou conseguindo lidar mais com essa pressão da sociedade, com essa coisa da sociedade que a gente tem que ser. Então, trazendo isso para o nosso cenário, né, que é jovem adolescente, eles crescem já com essas projeções, né, de achar que eles precisam ser igual a alguém, que eles precisam, assim, na verdade, quando a gente vai crescendo, é a história de Ruth e Noemi, né? No início ali da caminhada ali de Ruth e Noemi, quando Noemi, ela não tinha as experiências próprias dela com Deus, né? Então, no início, ela via, né, a forma como Noemi se reportava ali e admirava aquela forma e acreditava em Deus porque ela acreditava, né? Então, assim, ela tinha admiração por Noemi, pela mulher que ela era, pelo posicionamento que ela tinha. Então, essa admiração fazia com que ela também acreditasse naquilo que ela acreditava. Só que chega um determinado momento que Deus vai fazer aquela divisãozinha ali e falar assim, agora vamos trabalhar as suas próprias experiências. E é aquilo que a gente sempre fala para os nossos jovens e para os nossos adolescentes lá na igreja, né? Que eles vai chegar um determinado momento que eles vão ter que
ter as suas próprias experiências. Porque, irmãos, vocês que estão aí nos ouvindo, eu posso dizer para você que Deus é lindo, que Deus é maravilhoso, que Deus faz, que Deus é provedor. Eu posso dizer para vocês o quanto Deus é incrível, baseado nas minhas próprias experiências. Exatamente. Mas vai chegar, só que vai chegar um momento que você pode até ficar admirado quando eu te contar um testemunho meu, né? Você pode ficar até empolgado com a minha empolgação em falar de Cristo, mas chega um momento que isso não vai te sustentar mais. Porque o que vai te sustentar são as suas próprias experiências. É o moldar de Deus na sua própria vida, né? Como ele fez comigo. Eu tinha as minhas referências, eu tenho até hoje as minhas referências. Muitas delas estão aqui nessa live, né? A missionária Eliana está ali, com quem eu aprendo muito, né? Tenho muito orgulho de pertencer a uma DESC, né? De ser coordenado por ela. Então é um referencial para mim que eu olho e falo, caramba, né? Que mulher incrível, é admirável esse trabalho, mas chega um determinado momento que se eu não dobrar o meu joelhinho no chão, se eu não falar com Deus, só olhar para ela não vai me sustentar, não vai me segurar quanto cristão, né? E a gente tem às vezes essa dificuldade de fazer com que o jovem, o adolescente entenda essa necessidade de ter essa experiência, de ter essa comunhão, essa intimidade com Deus, da gente, né, de fazer com que eles entendam o quanto isso é importante para a vida deles, né? Que é isso que vai sustentar eles ali na fé. Porque Deus tem uma forma de ver completamente diferente da nossa, né? A gente enxerga o superficial, que está aqui, e Deus não. Deus enxerga além, enxerga lá na frente. E aí o jovem não consegue ter essa projeção, né? De futuro, de seguir enxergar lá na frente. Ele nem se imagina, ele nem se projeta lá na frente. Tanto medo, tantas questões que ele acaba não se imaginando, não se projetando. Outros irmãos também, né, acabam não tendo fazendo esse exercício de se projetar, de se imaginar, de se ver lá na frente, de desejar, né, ter um futuro legal, mas é necessário. Eu preciso que vocês entendam hoje nessa live aqui, em geral, que é necessário esse momento, essa experiência íntima sua com Deus. Né, que você tenha os seus admiradores aí ok, vale a pena, é muito legal, mas que é importante que você tenha essas experiências. E como Deus ele vê de uma maneira completamente diferente do que a gente vê, né, a gente só vai conseguir enxergar as coisas como Deus vê, né, pelo menos dentro da visão dele, através de uma ferramenta que a nossa pastora aí a PhD, né, nessa ferramenta aí, nessa arma. A pastora é PhD em fé. Então, assim, a gente só consegue enxergar da maneira como Deus vê, utilizando a nossa fé, colocando a nossa fé em ação. A gente olhar para o outro e acreditar que o outro pode sim melhorar. Olhar para o outro e acreditar que o outro pode sim ter um futuro bacana. Olhar para o outro, acreditar que naquele conjunto ali de sentimentos, naquela formação daquele ser humano, tem ali coisas positivas e tem as coisas negativas. A gente tem muita facilidade de olhar para as coisas negativas do próximo e acaba anulando as coisas negativas, as coisas positivas que aquela pessoa tem. E ela tem coisa positiva. Todo mundo tem coisa positiva. E Deus enxerga nesse todo. Então tem essa dificuldade da gente ver como Deus vê. Então, assim, de fato usar a fé, né? De fato acreditar mesmo, dar o seu voto de confiança ali, sem ter medo daquilo te decepcionar, daquilo te ferir, daquilo ir contra os seus princípios, para você tá ali, ó, coladinho com Cristo assim, todos os dias da sua vida. E isso é um exercício diário, tá, gente? Isso não é uma coisa que acontece do dia para a noite. E não se sinta indigno porque hoje você errou, né? A gente tem isso também é uma cobrança da sociedade, né? Esse status de perfeição, de que a gente não pode errar, né? De que a gente não pode fraquejar, que a gente não pode ali ter sabe? A gente tem esses momentos aí, essa inquietude, a gente tem que saber lidar com elas. Que vai chegar um determinado momento que vai vir um sentimento dentro do nosso coração que não vai ser o sentimento que a gente gostaria de ter. Se eu perguntar para você se você gostaria de viver com raiva, você vai dizer que não. Mas você gostaria de viver triste? Você gostaria de viver chorando, triste? Não. Então, assim, quem daqui
gostaria de ter os sentimentos negativos? Ninguém. Se a gente pudesse ter uma vida plena, só de sentimentos positivos, só de coisa legal, todo mundo ia escolher só viver as coisas positivas e as coisas legais. Mas, como somos seres humanos, temos opiniões, pensamentos, formas de agir, formas de falar, diferentes umas das outras, às vezes o que está de fora vai chegar para a gente de uma maneira completamente diferente, de uma forma que a gente não esperava. É daí que vem as decepções, né? É daí que vem aquela quebra da idealização do outro. Que é quando você acha que o outro quando você projeta muito em cima do outro, de essa pessoa não erra nunca, essa pessoa é incrível, essa pessoa é fantástica. Quando essa pessoa desviar um pouquinho daquilo que você acredita, tudo desmorona. Porque tudo isso é muito sensível. Então a gente não pode também levar tanto ao pé da letra. É admirar sim, mas buscar trabalhar em mim, né? Esse crescimento, esse amadurecimento e essa questão de fé. A gente já está em 36 minutos, eu vou tentar correr um pouquinho aqui para a gente não se perder, que ainda tem mais coisa para a gente falar. Então, gente, aqui a gente está quase no discipulado dos jovens adolescentes, né? Eu dei um spoiler lá no grupo, que a gente, quando faz discipulado, a gente faz assim, ó, a gente pega a cabecinha deles, abre e fala, pensa aí. Né? Pensa aí, desenvolve aí o teu pensamento. Eu não posso te dizer, eu posso te apontar o caminho, mas quem vai escolher andar por ele ou não vai ser você. E é isso que acontece nas entradas e saídas, né? Eu já me culpei muito pelas saídas, né? Eu já me cobrei muito, eu já chorei muito pelas saídas. Né, de você ter apontado o caminho e ter tido uma saída, da pessoa não ter seguido aquilo que você orientou, que você disse. Então, eu já chorei muito por conta disso, de me culpar, de achar que o problema foi meu, que eu não dei mais de mim, que eu não fiz mais, que eu não dei atenção suficiente, que eu não instruí da forma correta, que eu falei algo errado. Essa cobrança, mas, cara, somos seres pensantes. Sim. Somos seres que tomamos as nossas decisões. E quando uma pessoa decide sair, ela tem que entender que isso que o que acontecer a partir daquele momento, de consequência, faz parte da escolha dela. E não da minha. Porque nenhum pastor gostaria que as ovelhas saíssem. Qual é o pastor que vai falar assim, eu quero que todas as ovelhas saiam? Qual é o coordenador que vai falar, eu quero que todo mundo saia, que ninguém fique mais aqui? Isso não existe. Não existe. Entendeu? Não existe. Então eu não queria que ninguém que fez parte do meu grupo e que faz parte do meu grupo saísse. Mas esse não é o nosso pensamento, né? Mas infelizmente, às vezes acontecem algumas coisas no meio do caminho e que não estão... E que isso não é responsabilidade nossa, entendeu? Então, só para poder deixar vocês aí, que a gente vai começar agora a estudar, ter desafio, ter exercício, a gente vai falar agora sobre as 5 crenças essenciais para um coração pacífico. Então, você pega o papel caneta se você quiser, para você anotar as 5 crenças essenciais. Se falando de fé, né, que para nós conseguirmos controlar as inquietudes do nosso coração, a gente precisa ver como Deus vê. E para ver como Deus vê é através da fé. Então a gente vai falar sobre as 5 crenças essenciais para o coração pacífico, para você se libertar das inquietudes do seu coração. Então a primeira crença, tá? Para vocês aí anotarem aí. Mas eu esqueci a ordem. A primeira é você ou sou eu? Eu soberano, é você. Sou eu? Então olha só, gente. Deus é absolutamente soberano. Essa é a primeira crença que precisa estar na tua cabeça. Deus, ele é soberano. Ele está no controle de todas as coisas. A gente tem uma mania de acreditar, né, que o céu e o inferno estão em guerra, né? Que existe uma guerra entre Deus e o diabo. Né? Uma guerra de poder entre Deus e o diabo. E não existe. O dono de todo o poder é Deus, somente Ele. O diabo não tem poder para absolutamente nada. Somente o Senhor tem poder para todas as coisas. Ele é o Deus soberano. Então, quando a gente entende isso, que todas as coisas estão debaixo do controle dele, que todas as coisas estão ali no controle das mãos dele, debaixo da visão dele, né, a gente começa a temer menos. Porque não existe essa guerra de poder, essa briga de poder. E a segunda é que Deus é provedor. Deus é provedor.
Deus, ele é tão provedor que ele tem o prazer de prover as nossas necessidades. Ele tem um jeito especial de fazer que nos não falte nada. Ele tem o prazer de nos abençoar. Lá em Filipenses, eu até peguei aqui o versículo, lá em Filipenses 4:19, diz: o meu Deus, ó meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Aleluia. Jesus. Aí eu tenho uma pergunta aqui para vocês. Você que está buscando aí o prover de Deus, ele faz prover, desde que confiemos nele. Aí eu quero fazer uma pergunta para você, que está vendo aqui nossa live. O quanto você tem confiado em Deus para que ele venha prover as suas necessidades? Será que você tem confiado o suficiente para ele vir prover o que você está necessitando? Às vezes a gente tem que botar a cabeça um pouco no lugar e ver se a gente está 100% confiando em Deus. Porque temos que confiar 100% em Deus. Porque aí você confiando 100% em Deus, ele vai prover tudo aquilo que você necessita. Entendeu? No início lá, quando eu falei lá que ele tem o prazer de prover as nossas necessidades, que ele tem um jeitinho especial de nos abençoar, que não deixe faltar nada. Então, eu creio que você tem que confiar mais em Deus. Põe essa pergunta na sua mente e vê se você está confiando o suficiente para ele vir fazer o prover na sua vida, na minha vida, na vida de todos nós. Amém, Paulo? Ou não amém? Fiz o trabalho direito? É o próximo pregador, hein, gente? Não faz isso não, não faz isso não. Ó, gente, a terceira, né? Deus te fez, né? Do jeito que você é para um propósito. A gente acredita que a gente precisa se mudar, que a gente precisa deixar de ser quem a gente é para que a gente possa cumprir ali os propósitos de Deus, né? Para que a gente venha executar todos eles. Mas, na verdade, é óbvio que existe um processo de evolução, gente. É óbvio que a gente entra uma pessoa na casa de Deus e que a gente sai, a gente vai, ao longo sai, né? Sai na eternidade, né? Porque certo nessa aí. Mas a gente entra na casa de Deus e ao longo da nossa vivência lá dentro, a gente vai se transformando. É incrível isso. Você entra uma pessoa e você vai se transformando, porque essa transformação ela é muito gostosa, ela é muito genuína, ela é autêntica. As pessoas começam a perceber essa mudança. Uns demoram um pouco mais, outros demoram menos. Tem gente que cai às vezes no mesmo erro, mas que evolui em outros. Eu acho que a gente tem que ter essa visão dessa evolução das pessoas de uma forma mais geral, né? E não uma forma mais específica, porque às vezes a gente martela um erro só, né? Fica preso naquele erro daquela pessoa e esquece que ela evoluiu em outros aspectos. Então essas evoluções nos outros aspectos, elas também são muito importantes. Mas isso não quer dizer que você precisa deixar de ser você, que eu preciso deixar de ser eu. Né? Eu me cobrei muito também, muitas vezes isso. Por quê? Porque eu falo numa região mais aguda, né? A minha voz não é uma voz grave, uma voz grossa, como as pessoas acreditam que ela deveria ser, mas essa é a voz que Deus me deu e eu já me cobrei muitas vezes de que ela fosse diferente, de tentar impostar ela de uma maneira diferente, para que ela soasse de uma maneira diferente, mas na verdade eu não posso fazer absolutamente nada contra isso. Essa é uma característica minha, da minha fisionomia, que Deus me deu, eu não tenho como mudar isso, eu não preciso mudar isso para que eu me faça entender, para que o poder de Deus haja através da minha vida e na minha vida. Essa mudança na minha essência, ela não precisa existir, né? Eu posso mudar ali alguns comportamentos, a minha maneira de pensar, é aquela renovação da mente que Paulo faz, né? Renovar a vossa mente. Né? Então, assim, é aquela revolução da mente, de eu mudar minha maneira de pensar, minha maneira de agir em determinados casos, mas, na verdade, eu não posso mudar a minha essência, mudar quem eu sou. Tá, eu vejo muita gente querendo mudar quem elas são, a essência delas, né? Eu tentei muito com isso. Eu tentei muito isso. Eu tentei muito com isso. Eu até perdi. Cara, eu acho que eu desisti de lutar mais pelo cansaço de ver que
cara, isso não fazia a menor diferença, entendeu? Isso não fazia a menor diferença. E é o que eu sempre falo para a pastora, né? Na questão da voz e tudo mais, que eu sei que quando ela fez a cirurgia dela, algumas coisas mudaram, né? Em questão de capacidade. Mas a unção dela, ela pode estar calada, ela não precisa falar, entendeu? Ela pode estar calada. A unção dela vem no grave, no agudo, aonde tiver, porque é a essência dela que não se altera, entendeu? A voz é uma coisa que muda com o tempo e tudo mais, mas essa é uma cobrança que eu tinha e que muitas pessoas têm também, de querer mudar a si próprio para achar que é dessa forma que vão agradar a Deus. Mas Deus te fez exatamente assim, para você cumprir um propósito. E o quarto é... Deus tem um lugar onde você realmente pertence ou se encaixe. Sempre tem aquele versículo que você lê, que você está naquele momento difícil, que você se encaixa naquele versículo, independente de você ser ou não ser cristão. Tem um lugar específico ali que realmente você pertence, porque Deus sabe que você pertence àquele lugar. Então, eu vou ser breve, porque nosso tempo tá bem curto também, né? Porque também não gosto de falar muito, então você tá um pouco breve. Mas o tempo está sendo a meu favor. Então, acho que sempre tem uma coisa, realmente tem algum lugar que você se encaixe ou que você pertence ali na coisa de Deus ali. Então, só você ver, teve aquela experiência que eu tive lá na loja que eu contei, que... a cliente veio, disse um versículo. Então, sempre tem alguma coisa que você se encaixa ali no que Deus quer para você. Amém? Essa palavra lugar tá na área de... a palavra lugar, né, nessa frase, ela tá na área de atuação, né? Então, assim, existe algo que você é muito bom e isso não pode ser desprezado. Eu acho que isso precisa ficar muito claro na cabeça das pessoas. Que existe alguma coisa em você que é muito boa e essa coisa não pode ser desprezada, essa coisa não pode ser apagada, essa coisa não pode ser anulada. Então não deixa que isso venha a morrer, tá? Que existe algo em você, Deus tem um lugar específico para você. Então não deixa que isso morra. E a última Deus tem um plano para o seu cumprimento. Tá? E aí vem os planos entre planos individuais, né, que Deus tem aí um plano individual para cada um de nós, que é a nossa missão de vida, né, que a gente vem a existir para cumprir um propósito, para cumprir uma missão. Então, além desse plano individual que Deus tem para cada um de nós, né, existe um que está acima de todos, né, que é o plano da salvação. Ele é um plano que está acima de todos os outros planos que Deus tenha para a nossa vida. E esse plano, ele já foi feito. E nada pode mudar esse plano, nada pode alterar a decisão de Cristo em relação a esse plano. Ele morreu por mim, por você. Então, assim, ele tem esse plano final para as nossas vidas, né? A gente tem essa passagem aqui pela Terra, a gente tem essa vivência momentânea, como o Salmo 39 diz, né? Que o ser humano passa como uma sombra, essa vivência ela é momentânea, mas a vida de verdade ela vai começar lá no final, lá na eternidade. Então, esse plano de Deus, nada pode alterar isso. Nem o meu comportamento, nem o seu comportamento, nem as minhas falhas, nem as suas falhas, nem os meus erros, os seus erros, as minhas dúvidas, as minhas ansiedades, as minhas inquietudes. Nada disso pode interferir nesse plano que é o plano perfeito, é o plano de salvação que Cristo deu a vida por mim e por você. Amém. Gente, anotaram aí as cinco crenças essenciais para o teu coração estar limpo? Eu acho que se você entender essas 5 questões, você vai conseguir lidar com as suas inquietudes de uma maneira diferente. Porque não tem como fugir delas. Elas acontecem, elas vêm, elas chegam o tempo inteiro, seja no trabalho, seja na igreja, seja entre os seus familiares, seja com você mesmo, nas cobranças que você tem com você mesmo. Então, elas vão acontecer e você precisa lidar com cada uma delas, você precisa entender cada uma delas, entender suas limitações, aonde você é bom, aonde você pode melhorar, fazer essa avaliação geral. Saudoso presbítero Valdir, né, esse exame introspectivo que você faz, de olhar para dentro de si e falar, posso tirar isso aqui, posso melhorar isso aqui é ótimo, eu preciso potencializar isso.
tem gente muito criativa, deixando a sua criatividade de lado, tem gente com muita palavra boa, deixando de falar essas palavras boas, tem gente com muita vontade de fazer e deixando de fazer por vergonha. Então, assim, não dá mais tempo, nós não temos mais tempo para dedicar a essas questões. A gente precisa solucioná-las muito, muito rápido, né? Porque esse plano de salvação, ele tem um início, um meio e um fim, e ele está caminhando para esse fim, e a gente precisa estar muito atento para isso. Antes da gente finalizar, o Marley fazer as considerações dele, eu fizer as minhas considerações, eu separei aqui 3 desafios, tá? Porque eu sou assim, né? Discipulado é assim, 3 desafios. Tá? Vamos fazer desafio, porque isso é o exercício da mente ali, é o exercício de tudo aquilo que a gente aprendeu aqui hoje. Então, vou passar aqui os 3 desafios para vocês. Eu quero ver todo mundo fazendo. Eu já fiz esses 3 desafios há muito tempo atrás. Vou fazê-los novamente, porque eu acho que a gente precisa sempre estar renovando aí essas questões. Número 1, desafio número 1. O desafio número 1, você vai escolher 3 pessoas que você não tolera e você vai listar 5 qualidades dessa pessoa. Difícil, hein? É difícil, Marcos? 3 pessoas que você não tolera e você conseguir enxergar 5 qualidades dessas pessoas, porque elas têm qualidades, então vai ter que cavucar aí para ver. Já anotei aqui. Número 2. Desafio 2. Você vai dedicar 5 minutos do seu dia ou do seu momento de oração para você orar e bendizer pessoas que te ofenderam ou te lesaram de alguma forma. 5 minutos da sua oração vai orar por pessoas que te ofenderam. Você é o cara. E o terceiro é um desafio bem Fabiane, né? Bem Fabi. O terceiro é olhe no espelho por alguns segundos. Olhe no espelho por alguns segundos e diga, eu te perdoo. Muitas das vezes a gente precisa perdoar a nós mesmos por não termos conseguido alcançar algumas coisas aí e ter falhado em algumas questões. Isso não quer dizer que a gente é capaz ou não é. Isso quer dizer que naquele momento não era o momento daquilo acontecer. Isso não determina a nossa capacidade. Isso não determina quem nós somos. Nós somos aquilo que Deus diz que nós somos. Nós somos aquilo que Deus projetou para cada um de nós. Somos filhos amados de Deus, né? E salvos pelo seu sangue. É isso, gente. Eu adorei estar aqui conversando com vocês. Eu vou deixar o Mário fazer as considerações finais dele aí para a gente terminar. Não, eu só tenho que agradecer você por ter falado, Mário, a nossa live é tal dia. Tá. Não tem. A nossa live é dia 6. Tá bom. Vai ser o que a gente vai falar. Tá, vamos lá. Vou tentar fazer aqui alguma coisa que eu consiga transmitir que toque o coração de alguém. Espero que tenha tocado o coração de alguém. Espero que tenham gostado. Pela primeira live, acho que eu até falei bem. Não fiquei tão gaguejando. Não fiquei tão bebendo. Até que não foi tão... Tava sem dormir alguns dias aí, com medo dessa live. Eu só quero agradecer a você. Teve um contato melhor depois que veio a coordenação. A gente teve um contato mais próximo. Aprendi a amar você, aprendi a amar a Dina. E cada dia eu venho crescer mais. Então eu só tenho a te agradecer, porque você é um cara bacana, um cara que está sempre disposto a lhe ajudar, a aconselhar. Nossos jovens e adolescentes têm muito orgulho de você, com certeza, porque você é um espelho, já te falei isso. Então eu só tenho a te agradecer. Agradecer a todo mundo que está aí, que está vendo aí a gente, para um tempinho para poder escutar a gente. E é isso, Paulo. Só tenho a agradecer a Deus e a você. Gente, aí, eu vi um texto aqui, ó, missionária Maria José falando, Paulo, você vai pregar na Cadestre. Opa! Meu Deus! Isso. Ela é mulher de oração, hein? Meu Deus do céu, socorro! Deus me ajude! Cara, eu quero agradecer muito a vocês por ter participado, dedicado o tempo de vocês a essa live. Desculpa a gente, qualquer coisa que não tenha saído, né, conforme vocês esperavam que fosse. Nós somos assim, a gente escolheu conduzir dessa maneira porque eu acho que seria muita hipocrisia da nossa parte tentar maquiar
aqui fazer algo que não somos nós. A gente conversa assim, né? Até tentar fazer isso. Eu falei, não, você é eu, tem que ser eu. Aqui, mostra, Marley, mostra. Ó. Não, mas nada que tá aqui. Lê nada, a gente não lê nada. Saiu, nada. Até joguei pro lado. Na hora aqui. A gente tenta se basear aqui, ó, mas não consegue, porque o natural... Mas assim, muito obrigado, vocês são incríveis. Eu vou fazer meus agradecimentos ao Marley e a Drica também, por terem topado aí essa loucura de estar à frente, né, dos jovens, adolescentes, estar promovendo aí essa questão na vida de cada um deles. Vocês são incríveis, eu também tenho uma admiração muito grande por vocês, por quem vocês são, pela maneira como vocês se portam diante das coisas, tá? Então, muito obrigado. Quando essa pandemia acabar, a gente vai ter muita atividade, muita coisa legal para fazer com eles, né? Nosso grupo continua vivo. João Gabriel, me responde no WhatsApp, por gentileza, que eu tô te mandando. João Gabriel, e você não me... Hoje a gente teve um encontro muito especial com a nossa diaconisa Ivone. São pequenos gestos que fazem a diferença na vida das pessoas. Então o nosso grupo é um grupo vivo. Eu amo cada um de vocês que está aqui, que fazem parte desse grupo. Os que não fazem também, eu amo cada um de vocês. Em breve a gente vai estar junto para fazer as nossas atividades aí e louvar o nome do Senhor Jesus Cristo, tá? O Marley vai orar agora pra gente terminar, que essa oração final é dele, e eu vou salvar a live, tá, Carla? Fica tranquila. Vai salvar? Vou. Amém. Posso orar então? Pode. Então vamos fechar nossos olhos. Quem pode fechar os olhos, a gente vai orar para agradecer. Pai amado, Pai querido, começa essa oração te agradecendo por esse bate-papo maravilhoso, Pai. Que o Senhor venha tomar todos em suas mãos que estavam aqui conosco nessa live, Pai querido. Deus, que o Senhor vá de encontro, Pai, às pessoas que estão sentindo a sua falta, a necessidade de sentir a sua presença. Tem pessoas que estão passando dificuldade em casa, Pai, que só Tu pode ir lá, Pai. Pai querido, Pai amado, que essa quarentena venha passar e possamos estar em comunhão, Deus, na sua casa, como sempre estivemos, Pai querido. Eu creio que o Senhor irá fazer um mover, Pai querido, sobrenatural sobre a terra, sobre a nossa nação, Pai querido. Toma os nossos governantes em Tuas mãos, para que eles venham fazer um trabalho decente, Pai amado, Pai querido. Sabemos que tudo tem um propósito na vida, Pai. E em Ti confiamos. E nos dê uma noite abençoada, que possamos a cada dia crescer ainda mais na Sua presença e que nunca venha nos faltar a fé e a esperança. Eu te agradeço por tudo. E amém, e graças a Deus. Gente, muito obrigado porque vocês estiveram aqui com a gente, tá? Esse tempo todo, 1 hora de live, ouvindo o Paulo, ouvindo o Marley. Eu espero que vocês tenham gostado. Fiquem com Deus. Calma, não é momento. Ih, ela tá profetizando o bebê pra todo mundo. Socorro, não quero não, hein, gente. Deixa pra Dina. Não, pra Drica. A Drica tá melhor. Tchau, gente. Fica com Deus. Tchau. Deus.